Isso sou eu aqui. Olá. Boa tarde a todas e a todos, novamente. Boa tarde. Como eu disse, eu sou a Milena, membro da comissão organizadora, e é uma honra preparar e organizar este evento com meus colegas e estar aqui para mediar essa mesa. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que, como eu disse há instantes, ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mês às 10, às 14 e às 16 horas, e com as conferências sempre às 19 horas. Este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a própria PG, com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação, na organização da programação. Iniciaremos, essa mesa, intitulada Comunidades Tradicionais e Movimentos Sociais, Vulnerabilidades e Resistências, que foi proposta pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora às convidadas ao final da mesa. Nós teremos cerca de 30 minutos para as perguntas que vierem do chat. Não esqueçam de assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram ao final do chat no YouTube. E se ainda não tiver essa lista de frequência aí no YouTube, vocês podem ficarem tranquilos, que aí nós iniciaremos com a lista apenas na próxima mesa e daremos presença para todos. Ok? Essa mesa será mediada por Lília Rachen Coelho, pró-reitora de Extensão e Cultura da UFSB. E não esqueça de acessar os videoposters e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Eu passo agora a palavra à Lília, que fará a apresentação dos convidados e a mediação. Boa mesa. Obrigada, Milena. Vocês estão me ouvindo bem? Então, boa tarde a todas as mulheres que compõem essa mesa, a quem só podemos agradecer por terem aceitado o nosso convite, assim, bem prontamente, e compartilhar suas experiências e de suas comunidades aqui conosco nesta tarde, neste evento da UFSB. Também agradeço a Progeac pela oportunidade, e as pessoas que nos acompanham neste momento como público do primeiro seminário em rede da UFSB. Espero que venham outros nos próximos anos. Então, eu passo agora a uma breve apresentação das convidadas para esta mesa. Eu estou com duas convidadas que estão com probleminha para entrar, mas uma já está aqui. De qualquer sorte, vou apresentá-las. Enquanto isso, nós vamos tentando a conexão, certo? Então, são convidadas muito especiais, mulheres inspiradoras, lutadoras, com atuação muito forte de luta e enfrentamento às desigualdades nos nossos territórios, a quem, particularmente, eu admiro muito. Eu saúdo novamente, agradeço a presença aqui hoje. São mulheres que sempre apontam em suas falas para outros horizontes, Então, é um verdadeiro presente ter essas mulheres aqui com a gente nesta tarde, Apesar da alegria, é inevitável, lembrarmos de pessoas importantes, encantadas nos últimos dias, Uma delas é Dom Pedro Casaldáliga, também Dona Domingas Damasio, da comunidade Tupinambá, de Olivença, e também, hoje, faleceu de Covid uma moça pataxó. Então, isso muito nos entristece, porque a gente está aí nesse cenário, que já foi dito na apresentação, tão terrível, e aí tudo assoma, muito mais das nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, agora eu passo a apresentação das mulheres que compõem essa mesa. A Nádia Kwan Tupinambá é mãe, avó, liderança indígena. Nádia mora na aldeia Tucum, território Tupinambá de Olivença. É licenciada em Artes e Linguagens, também licenciatura intercultural em Educação Escolar Indígena pela UNEB. Nádia é educadora indígena e popular, formadora de educadores indígenas da Bahia no programa Saberes Indígenas na Escola e na Formação Continuada. É membro do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena,
é mulher medicina, mestra griot da tradição oral e membro da Comissão Nacional de Mestres e Mestras Griot. Nádia também é conselheira espiritual, orientadora das plantas a serem utilizadas antes, durante e depois do parto, trabalha com as manipulações de ervas medicinais, de cura e do feitio de pomadas milagrosas, tinturas, águas de cheiro e óleos essenciais. Nádia é condutora das cerimônias do sopro sagrado e da bênção do templo útero das mulheres para cura ancestral, né? Usando a ginecologia natural, curativa e preventiva a mulheres de todas as idades. Nádia também é cuidadora e guardiã das sementes nativas e dos saberes ancestrais e imateriais. E também trabalha com florais da lua, é massoterapeuta e terapeuta holística. Solange Brito, que estamos vendo aqui, é moradora do assentamento Terra Vista, onde colabora muito na pauta da educação do campo. Solange é uma das coordenadoras da Teia dos Povos, que é uma articulação entre comunidades indígenas, quilombolas, sem terra, de pequenos agricultores, também das periferias urbanas e outras instituições, né, que são seus elos, como as universidades, que muito nos honra, e que se reúnem em aliança para construir coletivamente uma agenda de ações que auxiliem no desenvolvimento, empoderamento e emancipação das pessoas do campo e da cidade. Nossa outra convidada, que eu sei que está com muitos problemas de conexão, é Lilian Santana Santos. Lilian é feminista, pescadora e uma das coordenadoras da RESEX, né, da Rede de Mulheres Extrativistas e Pesqueiras da Bahia, que é uma organização que faz parte da Associação Mãe da RESEX de Canavieiras. A RESEX é uma organização de base comunitária que realiza projetos participativos que envolvem direitos dos povos e comunidades tradicionais e inclusão produtiva baseados na economia solidária, né, que é um tema de bastante preocupação, né, da PROEX. Então, agora eu vou me certificar se Nádia já entrou, porque nós havíamos combinado que ela faria um canto no início, né, para nos recepcionar melhor. Não entrou ainda? Tá, então, somos nós, Solange, para começar. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, Solange. Sim, estamos te ouvindo. Pode começar. Muito obrigada. Então, quero agradecer, né, Lília, pelo convite, agradecer à universidade, né, o UFSB, que tem contribuído muito aqui, uma grande parceira nossa aqui do assentamento Terra Vista, da Teia dos Povos. Agradecer também pelo esse espaço, né, junto com essas vozes femininas, grandes companheiras, amigas e irmãs, que é Nádia, e Lília também, né, que se chama Lília, da RESEX. Então, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês aqui, online, né, porque, infelizmente, diante dessa situação que a gente está vivendo, mas é uma das ferramentas que nós estamos utilizando, né, para poder ecoar as nossas vozes. Então, como Lília falou, meu nome é Solange, moro no assentamento há muito tempo. Minha experiência parte justamente daqui do assentamento, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Atuo aqui no assentamento, no MST, há mais de 20 anos, né? Constituí minha família praticamente dentro do MST, do Movimento Sem Terra. Tive meus filhos, eu quero ter uma neta. Então, assim, toda a minha trajetória de luta parte dessa gênese que é o MST. Então, estamos aqui num processo de isolamento, né, mas também, ao mesmo tempo, um processo de... Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, que a gente precisa se isolar, precisa ficar em casa, mas não podemos nos silenciar. Então, estamos aqui justamente para isso, para colaborar, para não ficar silenciadas e continuar dizendo que nós estamos aqui em luta, estamos aqui em resistência, pela nossa terra e pelo nosso território. Eu não sei, Lília, se eu vou continuar minha fala, ou é só uma apresentação agora? Você pode Lília? continuar. Oi, Solange. Você pode eu vou continuar? Uhum. Se você quiser explicar um pouco, porque podem ter pessoas no público que não conhecem muito, se você quiser explicar um pouco a história e a proposta da Teia dos Povos, você fica à vontade. Beleza.
Então, como eu falei, a partir dessas experiências que a gente tem desenvolvido aqui no assentamento Terra Vista, que a gente chama de transição agroecológica, né? Que para a gente ainda continua nesse processo de transição, nessa busca, né, incessante pela agroecologia, até porque isso não partiu de nós aqui, sim dos nossos anciões, dos nossos antepassados, dos povos originários, tem muito a contribuir, muito a falar sobre isso. Então, foi a partir dessas experiências e desses intercâmbios que nós fomos realizando, que a gente fez aqui a primeira jornada de agroecologia no assentamento, onde nós conseguimos reunir mais de 600 pessoas em 2012, e a partir dessa mistura de povos, né, povos originários, povos de terreiros, todo o povo preto, povo de quilombola, áreas de reforma agrária, nós conseguimos reunir boa parte, né, de vários segmentos de representações, né, de povos, que a gente definiu que precisávamos continuar essa articulação, né? Movimento já existe vários movimentos, inclusive nós aqui do assentamento fazemos parte de um movimento, que é o MST, mas nós precisávamos dar continuidade nessa articulação. E foi a partir daí que nós sentimos esse desejo, essa necessidade de construir a Teia dos Povos, que é uma rede de articulação dos povos. E a partir dessa rede de articulação, a gente já está aí há 9 anos já chegando quase aos 10 anos de existência, né, de Teia dos Povos. Nessa trajetória, a gente vem realizando várias ações. Dentre essas ações, uma das nossas atividades mais importantes, que é a Jornada de Agroecologia da Bahia. A última nós realizamos agora, a 6ª Jornada de Agroecologia, nós realizamos na Chapada Diamantina, onde nós conseguimos reunir mais de 7 mil pessoas. Então, nesse processo, a gente vem se firmando e se fortalecendo. E os nossos princípios, nosso objetivo é justamente lutar por terra e território, lutar pelas águas, lutar pela floresta e pela agroecologia. Então, nesse processo também, a gente vem fazendo vários trabalhos solidários, né? Um desses trabalhos solidários que a gente faz é essa questão da rede de solidariedade, que é o mutirões, que a gente fala os mutirões solidários. Nesses mutirões solidários, a gente realiza várias atividades, quanto troca de sementes, troca de mudas de árvores frutíferas, árvores nativas, e aí a gente vem fazendo esse intercâmbio, essa troca de experiências, né? Conhecendo também outros mestres e mestras de saberes, conhecendo as experiências de outros povos. Então, foi a partir desse diálogo e dessa rede que a gente vem se fortalecendo e, ao mesmo tempo, contribuindo também para o fortalecimento de outros territórios. A gente entende que o princípio de tudo é a terra. Então, nesse intuito, nesse objetivo, que a gente vem nessa discussão, nesse debate, de que a terra, ela é poder. E se a gente não ter terra, a gente não tem poder. A história já diz isso, né? Todo esse processo civilizatório, sobre todo esse processo de organizações humanas, a gente percebe que a terra é o princípio de tudo. E nós também entendemos, né, que a terra tem tudo a nos ajudar e a nos fortalecer. E aí, diante dessa pandemia que a gente está vivendo agora, a gente percebe o quanto a terra é tão importante, né? Esse contato com as plantas, com a água, com a natureza, com a produção orgânica, e o quanto isso vem nos ajudando. A gente sabe que tem muito a avançar ainda, até porque tem muitas pessoas que não têm terra, está nesse processo da luta pelo território, mas não tem uma terra. A gente pode citar o exemplo dos povos de periferia, né? Está nesse processo da territorialidade, do território urbano, mas nesse processo ainda de luta pela terra, de ter o seu pedaço de chão, de ter seu pedaço de terra para poder plantar, poder produzir e poder colher também, né, as sementes, poder também trocar também essa semente com outros povos. Então, é todo esse processo que a Teia vem desenvolvendo. Lília, você vai me orientando aí, porque senão eu viro uma tagarela aqui, vou falando sem parar. E eu não sei qual é o meu tempo aqui também, segundo eu fiquei sabendo, são 20 minutos. Mas a Teia tem esse princípio, esse objetivo, que é lutar por terra e território. Solange, uma das questões que tem chegado muito até mim por esses dias, principalmente depois do início da pandemia, é que muitas comunidades, né, estão em situação de vulnerabilidade e pensando nas suas formas de vida, numa perspectiva agroecológica, num longo prazo, né?
Então, muitas pessoas me perguntam sobre como conseguir, né, essas sementes crioulas. E você acabou de falar que vocês trabalham, assim, no sistema de trocas, né? Então, eu vejo, assim, tem muitas comunidades que estão recebendo algumas doações vindas de campanhas próprias ou de outras instituições, ou mesmo estão em busca dos auxílios emergenciais e tal. Mas o que eu tenho mais ouvido é que, na verdade, o que eles querem são as sementes, são equipamentos e assistência técnica, né, para se autossustentar, né? Então, eu gostaria de saber um pouco de você, como que é esse sistema de trocas de sementes da Teia dos Povos. Se você puder explicar um pouco mais. Então, tem todo um processo histórico, né, sobre essa questão da rede de sementes. Vocês estão me ouvindo? Então, nesse processo, a gente, que é uma história também, para ser contada. Foi quando o Joelso esteve lá na região sul do Brasil e trouxe 2 punhados de sementes, e esses 2 punhadinhos de semente, a gente entregou aqui, Joelso entregou a uma companheira, que a gente costuma chamar ela de guardiã de semente, que se chama Tereza. E aí, com esse punhadinho que ele entregou, que era um punhadinho mesmo de sementes nativas crioulas, que ele entregou a ela, e ela, junto com seu companheiro, plantou no quintal, e a partir dessas sementes, a gente foi reproduzindo, a gente foi expandindo para outros territórios. O segundo território que a gente entregou foi a Maria Muniz, que ela também plantou e passou a ser também uma guardiã de semente, que é lá no território dos Pataxó-Ranrães, lá em Pau-Brasil, e chegou um momento que ela tinha uma quantidade boa de semente que ela levou para uma jornada, se eu não me engano foi na 5ª jornada, lá em Porto Seguro, ela levou mais de 50 quilos de semente para essa jornada, e fez essa doação para as pessoas. E foi a partir daí que foi se despertando esse desejo e essa ideia da gente fazer uma rede de sementes, da gente continuar com essa rede de sementes. A gente entende que o banco de semente é importante, já tenho muitas companheiras e companheiros que já trabalham com essa questão do banco de semente, mas nós, enquanto TEI, a gente percebe que esse punhadinho é importante ser espalhado também para outras mãos, para outros territórios, para outras comunidades. Então, por onde a gente passa, a gente entrega um punhadinho de semente. Não é muita semente, porque vocês sabem que sementes crioulas nativas tem que ter todo um processo, todo um cuidado. Agora mesmo, nós plantamos uma quantidade muito grande de sementes aqui, e a gente está nesse cuidado, nesse zelo, é todo um processo, é como uma criança que vai crescendo, e a gente tem que cuidar, tem que zelar para que possa crescer saudável. Então, a semente é isso, a gente está com esse cuidado aqui, com as sementes, para poder dar continuidade nesse processo. E aí, o que você me perguntou sobre essa questão de o que fazer, né, como fazer para as pessoas terem acesso a essa semente, a gente agora está com a ideia de dar continuidade nesse processo através das pré-jornadas. Nesse processo da pandemia, atrapalhou um pouco, porque a nossa ideia, a nossa perspectiva era que nós fôssemos para as comunidades e a gente fazer os mutirões, né, de sementes. Ora, chegou aí. Mutirões de sementes, os mutirões solidários, e nesses mutirões, a gente fazer os SAFs, né, que é o sistema agroflorestal, a gente fazer uma diversidade de plantas, a gente fazer um consórcio de plantas, e, ao mesmo tempo, a gente também levar essa semente para as pessoas. Só que veio a pandemia. O que nós estamos fazendo agora? A gente criou um site, a gente tem um site da TEIA, e a gente está nessa perspectiva, nessa proposição, de fazer trocas, e as pessoas que têm condições de comprar essa semente para a gente dar continuidade nesse plantio, né? Porque tem todo um processo de limpeza diária, de cuidado, de zelo. As pessoas que não têm condições, a gente vai fazer a troca, as pessoas trocar com a gente, ao mesmo tempo que ela tem uma semente lá que a gente não tem aqui, a gente vai fazer essa troca. E as pessoas que estão começando agora, a gente levar essa semente para essas pessoas. Aí nós já vamos iniciar agora com alguns cuidados, né, que a gente precisa tomar, que agora é com Nádia, que a gente já vai fazer já, né, que Deus está acompanhando, essa questão da rede de sementes. A gente já vai fazer lá no Quilombo, lá de Vitória da Conquista, que é Melquides e Amâncio. Já vamos fazer uma outra atividade lá nos Pataxó, lá do extremo sul, né? Ali no Prado, então, numa área.
mas com todos os cuidados que a gente sabe que tem. Inclusive, a gente está nesse processo de diálogo ainda, sabe, procurando ver quais são as formas que a gente pode estar ajudando sem ter que ir lá para não ter que criar nenhum tipo de problemas também, né, porque essa questão da contaminação é muito perigoso, a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente com os nossos povos, né, que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos povos nesse momento agora, que a gente não pode perder, nós já perdemos muito nessa pandemia, e a gente não quer perder os nossos anciões e anciões, as nossas mestras e mestres de saberes. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, não parar também com esse processo que é muito urgente e necessário nesse processo de pandemia. Que essa questão da alimentação, da autossustentação, da soberania alimentar é importante. E a semente crioula, ela é importante também nesse momento agora, para a gente dar continuidade, né, para as pessoas terem suas sementes e produzir dessas sementes, né, que vem de geração a geração, que a gente vem conservando. E a outra coisa também que a gente fala muito sobre essa questão dessas sementes é para a gente ir de encontro contra o sistema capitalista, contra as multinacionais e contra a Monsanto, né, que ela se apropriou dessas sementes, ela tomou conta das sementes, e a gente, nós que temos um conhecimento do poder que são as sementes, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, a gente precisa recuperar, a gente precisa, eu não gosto muito dessa palavra resgatar, mas recuperar as sementes que nossos antepassados deixou para a gente. Porque, senão, as grandes empresas, a Monsanto, vai se apropriar, aliás, já se apropriou, né? Mas o nosso trabalho que a gente faz de formiguinha é justamente esse, de fortalecer e de permanecer nessa busca, né, pela soberania alimentar. Lília? É um trabalho importantíssimo, imprescindível, na verdade, né? E eu te fiz essa pergunta até porque foi uma reclamação, né, que eu ouvi, legítima, de uma pessoa, de uma comunidade tradicional, que foi reivindicar sementes, né, e quando ela reivindica sementes que ela finalmente consegue receber, né, não são as sementes crioulas, sendo que eles querem trabalhar numa perspectiva agroecológica, né? Foi até por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu me lembrei especificamente dessa moça. Acho que a gente tem várias outras perguntas para você, mas como a Nádia entrou, acho que a gente pode passar para ela. Ela disse que o sinal não está muito bom, mas espero que dê tudo certo. Nádia? Boa tarde. Boa tarde. Te ouvimos. Já terminou, só está apresentando por enquanto. Você pode falar e aí a gente retoma a conversa depois. Você consegue ligar a sua câmera, Nádia? Microfone? Você pode até o microfone agora. Não, estou ouvindo bem. Só tá. É porque tem um fio que sai para fora no notebook. Acho que ela está ligando. Pronto. Boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Oi, Sol. É tudo muito assim, né? A tecnologia com a gente dá uma dobradinha. Então. Boa tarde, Lilian. Boa tarde. Boa tarde. Sol. Boa tarde, demais que estão nos assistindo. Fui confirmar o nome de Lilian aqui. Primeiro, agradecer, né, pelo convite de estar fazendo parte desse seminário. Acho que é um momento importante, né, com essa temática, trazendo a
tradicionais, na questão da vulnerabilidade e ainda a questão das lutas, né? Acho que pelo atraso não deu para fazer. Bota aqui, não deu para fazer minha fumacinha bem, foi só um pouquinho, mas eu vou fazer um canto para a gente chamar essa força ancestral, trazer nossos encantados para perto, fazer também um canto de força para cada família que nesse momento perdeu seu ente querido, né? Trazer força para as famílias que nesse momento choram, nesse momento sofrem. E para nós também, que nós perdemos muitas vivas. Então, dá um pouquinho de força para a gente. Jurema, minha Jurema, ameia. Jurema, minha Jurema, ameia, que eu quero minha Jurema. Eu tô curado e agora eu vou trabalhar. Vai com a força da minha Jurema. Eu tô curado e agora eu vou trabalhar. Eu tô com meu corpo fechado. Com minha Jurema e agora eu vou trabalhar. Com minha Jurema eu tô com meu corpo fechado. Com minha Jurema e agora eu vou trabalhar. Oh, minha Jurema. Saudar essas forças ancestrais, pedir licença meus mais velhos, pedir licença meus ancestrais, pedir licença Mãe Terra e pedir licença principalmente às mulheres que me antecedem. As mulheres que fazem da minha vida hoje o que eu sou. Continuo nessa luta porque temos mestras, né, que nos antecedem. E nesse sentido, queria falar desse tema, agradecer aí o convite de Lília e a forma como ela vem conduzindo, nos orientando esses dias aí para, aliás, Nádia, hoje de manhã, né? Oi, estão me ouvindo? Por favor, nós estamos te ouvindo super bem. Você poderia ligar a sua câmera, se não atrapalhar? E eu ia pedir também para a Solange desligar a câmera dela só enquanto a Nádia está falando, e aí quando ela for falar, ela ligue novamente. Muito obrigada. Vendo agora? Ainda não tivemos. Tem alguém, desculpa, é o Cacique Ramon falando, teve alguém que acho que mexeu aí, a câmera ligou, porque quando a gente liga aqui, para a gente não consegue ligar ela, então acho que ela pode estar mexendo no sistema, pode fazer isso, porque teve alguém que ligou aí, agora há pouco, conseguiu ver nada. Apareceu e saiu. Ítalo, você acha que como nós poderemos ajudar a Nádia? Isso, apareceu, Nádia, a sua câmera, está perfeita. Muito obrigada, pode começar a falar. Ui. Então, sou educadora, sou mãe, mulher medicina, e esse momento, assim, esse diálogo, essas rodas de diálogo, falando um pouco do momento de vulnerabilidade, mas, né? Então, tema comunidades tradicionais, movimentos sociais, e para mim é um grande prazer dividir a mesa com Solange, coisas raras em tempo de pandemia, né? Porque a gente se encontra muito ao vivo antes, mas agora na pandemia a gente tem essa dificuldade de se encontrar as pessoas. Mas nós
nós aqui, nesse momento, estamos nos reinventando, né, para dando seguimento aí a esse processo da pandemia. Então, a gente, a partir de março, iniciamos algumas regras básicas, né, de não contato, de estar fechadas porteira, enfim, nossas agendas também foram completamente, não sei se talvez adiada para o ano que vem, ou se foi realmente cancelada por tempo indeterminado, que a gente não sabe até quando vai essa pandemia. E nesse sentido, a gente teve que se reinventar, né, e começar a pensar de que forma que a gente pode estar mantendo as pessoas na comunidade, pensando também de que forma que a gente pode se ajudar e ajudar o outro, né? E uma das questões que é mais, talvez eu acho que é uma das questões que está também nos motivando aí nesse momento de pandemia, é exatamente as redes, né? As redes que a gente acaba construindo e umas parcerias, e aí envolve instituições, envolve pessoas, muito mais pessoas, né? E o que mostra com essa parceria das redes e todo o movimento que a gente vem fazendo é que o Estado ele faz vista grossa, né? No momento como esse, a gente é desamparado completamente pelo Estado. Então, essa reinvenção e ampliação dos nossos saberes e fazeres. Eu acho que, nesse momento, o que eu posso dizer é que nós estamos muito mais conectados com as nossas raízes, nós estamos muito mais fazendo o dever de casa, né, como diz assim os mais velhos, mas nós estamos realmente colocando as práticas em práticas. Eu acho que isso faz toda uma diferença quando a gente está falando de uma pandemia e de ficar em casa. Então, nós temos aqui no momento os mutirões internos, e aí tem jovens, né, mais um cacique, tem se organizado e se reorganizado para fazer algumas roças a mais do que já se tinha, né? Todo ano se faz, né, dos momentos das colheitas, tem os momentos, né, desse cuidado através das luas que se planta, que se colhe. Mas esse ano, em especial, teve que se ampliar também, né, esse olhar e também trazer mais famílias, porque não todas as famílias, né, vivem exatamente da agricultura, mas algumas famílias também tem a questão do artesanato, temos também os educadores e temos também agente de saúde, outros profissionais, né, das áreas que não são diretamente da agricultura. Mas nesse momento se amplia, né, esses atores diretamente do campo, realmente uma massa. Nós temos desde fevereiro, né, que a gente vem aí já colhendo muita coisa, mas o mais importante é a gente estar se pensando no pós-pandemia. E pensar no pós-pandemia é pensar também como que a gente pode fazer nosso reservatório das sementes, nosso reservatório, né, das frutas e legumes, que pode, se pós-pandemia, abastecer, não só a gente, mas também na mesa aqui, né, com as comunidades. Né? A Aldeia Tucum tem hoje roças de mandioca, tem roça de cupuaçu, de feijão, tem roça de várias culturas. Mas agora, nesse exato momento, a gente está fazendo um viveiro, né, que é um herbário, e esse herbário a gente vai estar cuidando, eu estou na frente desse herbário aí, que é para trazer a questão das ervas medicinais, para trazer um lugar somente para trabalhar com essas ervas de cura e de poder. E mais ainda, a gente tem também um espaço agora. Solange vai estar também doando parte dessa semente, fazendo parte também um pouco desse projeto, porque a gente está envolvido com a Teia dos Povos, que vai fazer a jornada de agroecologia, e a gente está conversando, dialogando online, como é que pode se fazer nesse momento, né? E como a jornada aconteceu todos esses anos, a gente tem guardado um pouco dessas sementes. E alguma dessas sementes que colhemos esse ano já foram guardadas
do ano passado, ano retrasado, né? Que aconteceu lá na aldeia Paiaiá, aldeia dos Paiaiá. Então, assim, a ideia é que a gente vai fazer esse banco de semente, né? E aí, como mais um dos atores da Terra dos Povos, poder também trazer essas sementes para outras famílias que não têm. Esse ano a gente conseguiu colher uma variedade de milhos, que é dessa semente crioula, nativa, desse banco de semente, né, que a Terra dos Povos tem. E nós queremos fazer esse banco aqui, um banco pequeno. Nós temos poucas sementes assim, para fazer esse plantio. Então, nós estamos aí organizando um espaço somente para isso, junto com o herbário. Então, assim, pensando pós-pandemia e também dentro desse espaço que está se construindo, projeto de sustentabilidade, de autonomia e principalmente dessa autonomia do alimento, né, da gente poder pensar na soberania alimentar. É uma educação, né? É pensar de que forma a educação ela pode, no cotidiano, nos orientar, sem espaço, né, escola, um espaço físico, estrutura de concreto. É pensar que essa escola hoje está acontecendo de uma forma diferenciada. Então, nós temos aí vários marcos na Constituição que garantem essa educação diferenciada e da forma que a comunidade entende. Então, essencialmente, reinventar e sair do quadrado. Quando você sai do quadrado, você valoriza exatamente essas práticas, valoriza as hectares, as roças, valoriza quantidade, valoriza formas, valoriza textura, você vai valorizar uma série de elementos e quando você coloca isso no papel, você fala, nossa, isso aqui é uma aula, isso aqui é um conteúdo, isso aqui está no nosso cotidiano, isso aqui é educação. Então, eu acho que a gente, nesse momento, pode contribuir muito mais com essa educação, com as práticas tradicionais, fazer comunidades e comunidades tradicionais para ficar junto mais na universidade, né? A gente tem os dados, e aí é informar, né? A gente tem os dados que alguns alunos ou professores indígenas fizeram nos cursos de educação de forma geral, conseguiram. Nós temos um mínimo de professores, né, nessas universidades. Nós também temos uma universidade que ela é diferenciada, um curso dentro da universidade que é diferenciado das ações afirmativas da UNEB, que é a Licei. Esse é o curso que deu certo. Embora se prolongou, né, para a gente ter aí uma inovação de 11 anos para receber o diploma, mas, de qualquer forma, é um curso de conteúdos que nós ajudamos a elaborar a proposta curricular, né? Então, são conteúdos que nós direcionamos, de alguma forma, nós demandamos. Então, é diferente quando a outra universidade, que não tem uma licenciatura intercultural, ela atenda, né, esses professores, esse perfil do professor indígena. Então, estou pensando nessa educação, né, nessa reinvenção de modelo que a universidade tem, agora é tudo online, como fazer isso na prática? Né? Essas ideias de trazer práticas para que essas práticas realmente elas sejam reconhecidas como conteúdo de valor. Porque agora, aí que vira moda, tudo vira moda nesse aqui para fazer doutorado, TCC de mestrado, várias pessoas. O retorno disso não vem. As pessoas não dão retorno para a gente. As pessoas usam como objeto de pesquisa e não retorna para a gente, né? A gente participa de vários seminários, de várias rodas de conversa, fiz formação com um grupo de pedagogia lá na cidade de Cipó, da UNEB, alunos da UNEB de pedagogia. Fiz formação em 3 módulos, dividi um curso em 3 módulos, criei esse curso para professores não indígenas, para poder, no momento, por exemplo, no momento que se trabalha as questões indígenas, que é obrigatório com a Lei 11.645, poder ter um mínimo de conteúdo para se trabalhar.
e desconstruir, desmistificar, né, o abril indígena, trazer 19 de abril para a sala de aula e trabalhar o Dia do Índio, né? Começar a desconstruir essa história errada de descobrimento, começar a falar dessa invasão, falar o que esse país construiu lá para cá, desse capitalismo selvagem, em cima de um racismo institucional e estrutural, que até hoje está na pele, não só dos negros, dos indígenas, mas de toda a classe trabalhadora desse país. A gente vive uma situação, hoje, em que o Estado, ao invés de fazer o trabalho, né, dele, de barreiras sanitárias, de utensílios, de APIs, para os agentes de saúde, pelo menos, não tem nada, não tem nada. Né? O governo fala que vai mandar 300 mil básicas, 300 mil famílias indígenas, né? Que é assim que a FUNAI tem. Foi recebido 12 milhões para comprar cestas básicas para o povo indígena do Brasil inteiro. Aí, só que nós não somos 300 mil famílias nesse país. Somos muito mais de 700 mil famílias nesse país. Somos mais de 1 milhão. É que a gente consegue levar essas informações para que a academia também comece a desconstruir, né, esse olhar que vem do racismo estrutural. E aí a instituição também tem que estar preparada para receber o indígena que chega para questionar e que chega para falar desse diferencial que ele vive, dessa diferença, dessa diferente cultura. A gente tem alguns marcos aí que garante a nossa Constituição. Entraves, né? Muitos entraves, existência mesmo, esse acolhimento de poder resolver questões relacionadas aos povos indígenas, né? Isso vale para a educação, para a saúde. A gente tem algumas conquistas que faz toda a diferença. Nós somos os professores indígenas na Bahia, fazem parte de um movimento, né, de uma organização que é o Fórum da Educação. O Fórum demanda todas as questões indígenas, mas conseguiu indígena, a categoria, né, da escola indígena, porque a escola de acordo a comunidade demanda, né, como o desenho que ela quer, mas conseguir a categoria. Só que aí a conquista é ótima, mas ela esbarra nessa questão estrutural. O que acontece? O salário do professor indígena é menor do que aquele outro do Estado. E é o mesmo Estado, né? Então, assim, a gente vive esse racismo estrutural, o racismo mesmo institucional por conta do Estado. O Estado ele tem uma dívida, né? Uma dívida de reparação. Em todo sentido, poderia ter feito alguma coisa para melhorar essa situação da educação aqui na Bahia, por exemplo, que é um estado que está muito... A gente tem entraves institucionais. No momento, a gente tem uma formação de professores indígenas e a gente está num momento de comunicação com a educação. A gente está no momento aí de conclusão para se colocar em prática, né, mais um ano aí de formação dos professores indígenas, que é os saberes indígenas nas escolas. É uma política que eu digo que é revolucionária, né? Os saberes indígenas é uma ação onde da educação, mas a gente também fortalece a gente consegue colocar uma prática e a gente consegue também que os professores se vejam nessa prática. São os conteúdos que eles mesmos estão vivenciando. Então, essa relação do professor
do professor na sua prática, né, muitas vezes ela fica apenas ali, porque eles não conseguem, depois dali, passar para o ensino superior, e aí que entra a academia, e precisa fazer esse diálogo do saber tradicional, né? Seria importante a participação, né, essa participação dos professores nas academias, professores indígenas, mas, infelizmente, a gente se depara com essa questão mesmo da dificuldade, porque tem as situações que os alunos, né, os professores indígenas, no caso, os alunos indígenas, eles não conseguem manter fora, né, do seu território. Não é só questão de adaptação, é uma questão mesmo acho que talvez de construir uma política, né? A Bolsa Permanência tem que garantir que eles tenham realmente uma vida digna nesse lugar. Eu não sei de quanto mas o que eu sei é que muitos professores não conseguiram continuar porque essa bolsa não dava para eles continuarem, né? A dificuldade mesmo da universidade de estar nas aulas. A gente viu que muitas universidades não vão, né? Dessa interlocução, essa troca. Então, acho que a universidade, comunidades tradicionais, a gente tem uma rede de saberes, né? Dos saberes indígenas, aí está trocando com toda a Bahia e também com todo o Brasil, porque a rede de saberes indígenas ela está em todas as escolas indígenas do Brasil. Então, são muitos conhecimentos que tem como trocar, que tem como estar na academia registrado e dizendo assim, olha, isso aqui é um conhecimento seu, você construiu. Se você construiu, então você é capaz. Então, a universidade precisa acatar, estar mais junto, né? E eu acho que as oportunidades, às vezes, elas são mínimas, porque se entrava na questão do sistema. Entrava e muitas vezes frustra, né? Frustra, porque tem alunos que até conseguem passar, não conseguem permanecer. Então, e o número de alunos, segundo, né, os dados, é que em 2017 teve um indígena Tupinambá, em 2018 um indígena Tupinambá, em 2019 um indígena que se ingressou no mestrado. Então, nós temos aí pouca participação nas instituições acadêmicas. Mas, de qualquer forma, eu acho que os saberes que está se fazendo, né, onde eu tive escolas do Brasil, uma palavra de racismo estrutural, né? Então, essas rodas têm ajudado muito essa abertura, como para atender essa demanda, como chegar mais próximo dos povos e comunidades tradicionais, né? E como que a academia pode, nesse momento, construir algo que venha fazer essa diferença, não só dentro da academia, mas também na vida desses acadêmicos. Eu acho que a academia precisa ir mais, botar mais o pé no chão, né? E assim vai estar abrindo um pouco mais as oportunidades para outros, né, das comunidades tradicionais também poderem fazer parte desse universo acadêmico, que é um direito, né? É um direito de poder ampliar seu conhecimento na academia. Então, Lívia, alguma pergunta? Sim, claro. Obrigada, Nádia. Suas participações são sempre muito fortes. Eu admiro muito, por isso até eu te chamei, porque sempre que eu te vejo, para mim eu digo assim, que quando Nádia Tupinambá fala, o chão treme, né? Então, aqui no chat, né, do nosso seminário, apareceram algumas falas que reiteram a sua fala, né, e algumas perguntas. Então, uma pessoa escreve assim, né, que uma pergunta que nós temos que nos fazer diariamente é como os diferentes grupos sociais têm experimentado a formação em nossa universidade, né, do ponto de vista da equidade na educação superior. Essa sua atuação, Nádia, no Fórum de Educação é essencial, né, a gente vê que são muitos enfrentamentos. Para você ter uma ideia, sempre que eu comento com pessoas que não são indígenas, né, sobre essa diferença brutal no salário,
dos professores indígenas, as pessoas custam acreditar. Sempre que eu comento isso, né, com pessoas não indígenas, as pessoas tendem a falar assim, não, é mentira, não é verdade. E aí eu tenho que argumentar muito e dizer os valores, muitas vezes, para que as pessoas acreditem nessa diferença. Então, essa é uma das lutas que eu sei, né, que é uma das suas frentes de atuação. Essa sua fala sobre a universidade é essencial também. A universidade, ela é ainda bastante calcada numa estrutura eurocêntrica, né, muito monoepistêmica ainda. A gente sabe que as pessoas entram e a gente mesmo, às vezes, quando quer fazer um acolhimento diferenciado, às vezes também não sabe fazer. Então, é um aprendizado que a gente tem que fazer junto, realmente, você tem razão, nessas redes, né? Então, vocês indígenas já têm as suas redes e, realmente, a universidade tem que aprender a dialogar mais, né? Para não só incluir do ponto de vista do acesso, mas da permanência, como você falou. E não só da permanência financeira, né, por meio das bolsas, mas que as pessoas se sintam bem e que seus saberes sejam também realmente, né, acolhidos dentro da universidade, né, isso é muito importante. A Keila Mara, no chat, né, fez um comentário que fala importante da Nádia Cauã sobre a importância da presença de mestras e mestres dos saberes das populações tradicionais na universidade. Esse é um enfrentamento para nós também, porque aqui na UFSB, né, a gente tenta desenvolver, né, essa política uma política, né, com várias ações, né, para potencializar essa presença de mestras e mestres dos saberes tradicionais, e sempre é um pouco devagar, né, porque precisa da relação entre vários órgãos diferentes e tudo mais, esbarra um pouco na burocracia, mas nós estamos, né, com uma vontade muito grande de potencializar isso, né, só que, da minha opinião, é que nós temos que desenvolver isso nessas redes que você falou, né, não partir somente da universidade, mas partir desse diálogo, né, então, hoje, em abril, né, que foi criada a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, da UFSB, e aí, dentro dela, nós criamos uma coordenação de culturas populares, que está sendo estruturada. Então, é através dela, né, que a gente quer aumentar, né, e qualificar esse debate com as comunidades tradicionais, né, com os movimentos sociais, principalmente no sentido do estímulo, né, para a criação dessa política. Uma pergunta, Nádia falou bem já, né, mas, assim, é meio inevitável a gente falar um pouco desse período da pandemia, né, Nádia, né, Solange? Eu vi recentemente, Nádia, uma matéria no Correio da Bahia sobre uma questão da água lá na aldeia, não sei como é que tá, se você pudesse falar um pouco. E também, assim, vocês duas vêm, né, de uma história de enfrentamentos, também de vitórias, né? Então, por exemplo, ano passado teve o episódio do derramamento de óleo nas praias, aquelas investidas de grandes empreendimentos que queriam instalar, né, um hotel, um resort ali dentro do território de vocês, né? Então, agora essa pandemia, né? Então, você já falou um pouco sobre a omissão do Estado, né? A dificuldade de acesso a políticas públicas, ou mesmo da existência de políticas públicas específicas. Então, eu queria ver se vocês conseguiam, né? Se vocês podiam falar um pouco mais disso, né? Então, assim, dessa sucessão de enfrentamentos, ou mesmo de enfrentamentos pesados, que acontecem simultaneamente, né, na vida das comunidades de vocês. Por exemplo, a gente sabe que existem alguns enfrentamentos, por exemplo, nas comunidades, em relação à educação, do ponto de vista do fornecimento da merenda, né? Então, por exemplo, nas creches, a gente viu que eu estou sabendo, né, que há um enfrentamento aí em relação ao fornecimento da merenda. Então, se vocês pudessem comentar um pouco mais isso, né, das políticas públicas, eu agradeceria. Lília? Oi, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim, Solange.
Eu não sei se Nádia quer responder, ou Nádia está ouvindo também? Não, pode responder, depois eu falo depois. Eu acabei de falar, você fala agora. Depois eu falo. Assim, eu acho que essa questão dos impactos do Covid, né? A pandemia, ela reforçou todas as outras situações de desigualdade que nós já enfrentávamos antes, né? Ela é um reforço de tudo isso. Então, essa questão do racismo, dos ataques históricos contra a população indígena, contra a população preta, né? Os povos de periferia, isso tem cada vez mais aumentado. Lógico que é uma situação que nos pegou agora, que a gente precisa começar a buscar novas maneiras e novos instrumentos de luta, né? Para a gente poder se fortalecer e, ao mesmo tempo, resistir a todo esse processo contra esse sistema, né? Escravocrata, esse sistema da elite aí, que sempre jogando para toda a população, e principalmente quem mais sofre são as populações indígenas e pretas. Aí, nessa questão das políticas públicas, Nádia, eu acho que pode falar até mais com propriedade sobre essa questão, que vive isso também na pele, junto com os povos indígenas, né, os parentes. Mas, assim, eu sinto que nós, enquanto povos, fomos deixados à margem nesse sentido, né? Primeiro que é um governo, como Nádia meio colocou, é um governo omisso. Um país onde 100 mil pessoas já morreram pelo Covid, isso já é um papel, um retrato de toda a situação que a população está vivendo. Um país onde os povos indígenas, né, estão perdendo seus territórios, perdendo suas terras, perdendo seus anciões, suas anciãs, porque é um país omisso, que não está preocupado nem um pouco com essa questão das políticas públicas. E aí, sobre essa questão da educação, a gente pode citar o exemplo agora aqui do Estado, agora da Bahia, o governo do Estado da Bahia, quer que as aulas voltem agora, né, se eu não me engano, agora em setembro. Que isso também é uma outra situação que a gente precisa também dialogar, porque como é que vai ficar isso nos nossos territórios e nessa questão do campo, né? Nós que vivemos no campo, os indígenas que vivem no campo, os sem terras que vivem no campo, como é que vai ficar? Porque tem escolas estaduais, né, dentro dos assentamentos, dentro das comunidades indígenas, e aí como é que fica essa situação? O outro processo também, que eu estava até conversando hoje pela manhã com o 10 aqui, que saiu o auxílio emergencial para a população, mas não se pensou um auxílio emergencial para os povos indígenas, para os povos do campo, né, para os sem terras. Agora que com muita luta, depois de 5 meses de Covid, que a gente sai um auxílio emergencial, que é para os agricultores, agricultoras e a população que vive no campo, né? E aí, depois de muita luta, de muito processo, né, de enfrentamento, que aí sai essa questão. Então, são muitos problemas, muitos processos que a gente tem a enfrentar sobre essa questão das políticas públicas. Eu não vejo muito horizonte nesse sentido, principalmente nessa questão da pandemia, porque tudo que refere ao povo do campo, sempre a gente são os últimos a receber, né, nós somos as últimas a receber essa questão das políticas públicas, essa questão dos benefícios, né, que vem pelo Estado. Então, assim, eu não acredito muito nessa questão de políticas públicas que vem pelo Estado, até porque, como Nádia mesmo colocou, nós temos que pensar agora no pós-Covid. Enquanto, nesse processo agora, a gente lutar pela vida, né, a gente buscar viver, que é o mais importante, até porque nós já estamos perdendo muitas vidas nossas, muitos companheiros e companheiras nossas estão morrendo nesse processo agora de pandemia, e a gente agora a gente buscar a vida, buscar o autocuidado para resistir, para depois, o pós-pandemia, a gente ir para a luta e a gente buscar pelos nossos direitos, né? Mas nesse processo agora é muito raso, é muito fraco, o Estado é muito omisso nesse sentido, e a gente critica muito o governo Bolsonaro também, que é um demônio, né? A gente sabe das perversidades que ele vem se unindo ao Império Norte-Americano, vem se unindo ao agronegócio, vem se unindo às grandes empresas para privatizar todas as nossas riquezas, inclusive a Coca-Cola, né, que agora tem essa questão da privatização da água, que nós vamos ter grandes problemas no país, referente à questão da água. Mas também nós temos também um governo do Estado, né, da Bahia, que é omisso também às políticas públicas, no que se refere aos povos do campo. E quando eu falo aos povos do campo, eu estou me referindo aos indígenas, estou me referindo aos sem terras.
E também nem só os povos do campo, mas também os povos também que vivem nas periferias, né, dos grandes centros. Salvador, mesmo exemplo disso, do extermínio, da violência que o povo preto enfrenta e das faltas de políticas públicas para esses povos. Então, assim, eu acho que eu tenho mais a falar de situações que a gente não vê avanço, né, do que coisas positivas. Tem um galo cantando aí, que maravilha. Aqui em casa é terrível. Aqui em casa as coisas ficam galo, daqui a pouco é mico. Mas é isso, eu não sei se eu contribuí aí, Lília, mas Nádia fomenta aí, melhora, fala aí, Nádia tem muito também a contribuir nesse sentido. Então, esse embate político que a gente sempre, né? Ontem comemorou aí o Dia dos Povos Indígenas Internacional. E muita gente nem sabe o que quer dizer isso para a gente. Muita gente não compreende o que é uma luta mesmo dos povos indígenas, né? Então, é todo um enfrentamento, porque no dia 11 dia 13, aliás, né, de agosto, vai ser pautado, né, para ser julgado lá no Supremo Federal, a decisão que suspendeu os efeitos do parecer da G1, 001 da G1. E são decisões que vão impactar diretamente o nosso território, né? A questão desse julgamento é da decisão que suspendeu os efeitos do parecer no processo do caso Choclen, que é o povo lá de Santa Catarina, né? E só que quando o governo toma uma ação dessa, ele atinge todos os outros territórios. Aí, nesse sentido, a gente faz essa luta em conjunto com todos os povos, e aí ontem foi um pouco para isso também. Ontem foi uma forma de trazer essas informações para o Brasil saber por que os povos indígenas estão lutando. Quando ele dá um parecer onde está dizendo que o marco temporal vai impedir que demarque as terras indígenas, e aí vai para todos os povos, aqueles que já têm território demarcado vão ser revisados, né? O nosso território, por exemplo, nós já vencemos todas as contestações. Ele já foi julgado no Supremo, ele já foi julgado em 2009, e já foi constatado que ele está apto para a demarcação. Então, o que impede o governo de demarcar as terras? Se não esse racismo institucional, se não essa forma como ele está militarizando as áreas indígenas. Então, o que está acontecendo é um absurdo. Eles estão colocando nas coordenações da FUNAI pessoas que não tem nada a ver com os povos indígenas, muito pelo contrário, são genocidas da política que está vindo para cá, que são o povo do Exército, que são os militares, militarizando todo o órgão. O próprio presidente da FUNAI é um general, né, aí dessa milícia aí que eles defendem, que é a favor do Bolsonaro. Mas o que está em custo aí, está em questão, é que tudo isso está se orquestrando para não acontecer e para cumprir o que ele prometeu na campanha dele, né, de não demarcar nenhum milímetro de terras. E quando ele fala isso, ele deixa as brechas para aqueles que estão aí nos cercando, né, os grileiros, os que tiram madeira, os areais, o grande comércio do agronegócio, as grandes nacionais imobiliárias que estão à frente da nossa aldeia. Então, toda a orla de Ilhéus está tomada pelo esse projeto aí imobiliário do governo. Então, o governo da Bahia, né, esse Rui Bosta, ele simplesmente queria construir um hospital de quarentena no nosso território. Nós fomos para cima e não aconteceu. Mas, para isso não acontecer, tinha que mobilizar nacionalmente e internacionalmente. Nós tivemos uma reunião online com o governador nessa semana, né, para ele voltar atrás, junto com o prefeito de Ilhéus. Então, quando eles começam a agir dessa forma, eles vão jogando, né, vai que cola. E aí, se a gente não está atento, tem que estar o tempo todo vigiando, porque o que eles querem é isso. Eles querem deixar as comunidades a ver navios, assim, né, entregue, sem nenhuma política pública de amparo. E nesse momento de pandemia, nós acionamos o Ministério Público, através da Rede Bahia. Nós fizemos um documento
e aí eles fizeram a matéria, a gente ficou uma semana conversando pelo telefone, falando. Isso foi parar no Ministério Público, né? Por quê? A nossa água aqui na comunidade, ela está nas nascentes, nos lugares de difícil acesso. Mas essa água tem que chegar nas casas. E a gente não quer a água da Embasa da Bahia. A gente quer a água do nosso território, na nossa aldeia. Isso é um direito. Então, o governo, depois de muitos anos, né, que vem lutando, e há 2 anos atrás conseguimos implementar o sistema de água, um sistema que ele não funcionou como deveria, porque é um sistema que precisa de um técnico constante próximo dele. Então, como aqui a fase ela cai muito, então tem todo esse cuidado. Eles não olham nada disso, eles botam de qualquer jeito, né? E quer que a gente se vire, né? Então, um sistema que não funcionou. E a gente acionou o Ministério Público, porque o Estado ele tem que dar continuidade, porque foi uma demanda da comunidade. E eles queriam desinstituir uma secretaria. A gente descobriu isso, que a SERB ia ser desinstituída, porque não tinha demanda. Imagina, desinstituir uma secretaria, porque não tem demanda para trabalhar com recursos hídricos na Bahia. Isso é um absurdo. Aqui no território, poucos lugares têm água encanada nas casas, né? E os que têm são recursos próprios, que as pessoas vão e fazem, botam sua bomba e vai caindo na casa, e essa vai servindo para outra, e vai doando, e vai fazendo isso. E não é justo. Não é justo porque a água pode cair em todas as casas. No momento de pandemia, é um direito que a gente tem, né? A água é vista como bem primordial. Você pode viver sem comer uma semana, mas você não vive sem água. Então, o que o Estado está fazendo com a gente, isso é um genocídio. Eles estão tentando, de alguma forma, nos atingir. Se eles não vão ser atingidos com a pandemia, então que eles morram de sede, né? Então, é uma política suja, orquestrada, onde o próprio Estado, o Estado brasileiro, ele entra em contato com o Estado da Bahia, com os Estados mesmo, os Estados de um modo geral, e os prefeitos, eles acatam construir hotéis, as obras não param nunca. Então, eles têm verba para fazer grandes empreendimentos imobiliários e não tem verba para fazer uma barreira sanitária, ou 2, 3. Nós estamos num território extremamente de difícil acesso e perigoso, porque são vários ramais. Ele dá em várias cidades. Entrando pela mata, vai sair Guararema, entrando pela mata, vai sair Itabuna, e por aí vai. Então, a gente está num lugar onde a gente não pode também ficar andando. Essa semana foi vista num dos territórios, né, que aí não vou deixar assim meio que aberto, porque vários indígenas encontraram homens fortemente armados, né, dentro das matas, lugares que se transitavam, que agora não pode mais andar. Com a pandemia, isso aumentou. Isso aumentou, porque em alguns lugares é refúgio das pessoas aí do tráfico. E aí o governo não quer entrar em atrito com eles, não querem fazer barreira sanitária porque quer deixar o tráfico livre para transitar nas cidades. Não pode ir lá pelas alfândegas normais, né, pelas rodovias, então vai pelos ramais. Então, a política pública, infelizmente, ela não é só omissa, ela não existe para a gente. Ela não existe para a gente. Então, nesse momento de pandemia, tudo que a gente conseguiu foi de esforço próprio, é com os parceiros, é com as campanhas, né? Aí, como eu estava falando, né, que a FUNAI tinha trazido as cestas básicas, aí como é que numa comunidade, e aí aqui, Ramon atende 4 aldeias, que dá em torno aí 720 famílias. Como é que ele vai atender quando o governo bota 200 cestas básicas? Aí fica 2 aqui, 3 ali, 4, e aí vai e vira um atrito também, porque todo mundo necessita. Tenta priorizar as mães que estão aumentando, os anciões, né? E aqueles que não têm salário. Tenta se priorizar, mas não consegue atender a todos. Então, tudo que a gente conseguiu até agora foi de esforço próprio. A gente conseguiu atender as famílias todas aqui da Tucum em março, no final de março. Em abril, a gente conseguiu mais novas cestas básicas para todas as famílias, né? O que a FUNAI trouxe foram 20 cestas básicas somente para algumas famílias daqui. As outras demais, né, foi distribuída aí para as aldeias.
e não dá, não atende, mas ele tem como atender, mas ele não faz questão de fazer isso. Então, essa política assistencialista, né, que não resolve a vida das pessoas e ainda empata. Aí vem a questão do auxílio. Esse auxílio, a maioria não consegue acessar. Quase todo dia tem gente aqui, ó, não consegui, está dizendo que está aprovado, mas não vai. Aí é um documento que falta, aí falta fazer conta, aí falta fazer a conta, aí a conta deu problema. Teve uma aqui que teve uma conta que invadiram no sistema e o dinheiro dele sumiu da conta. Então, são várias situações, né, que a gente vive hoje por conta desse sistema que é falho. Ele não tem uma assistência especial para as comunidades tradicionais. Deveria ter um atendimento prioritário, né? Mas eu vejo muitas pessoas falarem, por que tem que ter prioridade para os indígenas, para os quilombolas, para o negro, para isso, para aquilo? Eles não entendem a dificuldade de sair daqui da comunidade, né? A dificuldade de acesso é outra. Para quem está na cidade é fácil, mas para quem não está, eles têm que pagar um transporte. Aí chega lá, dá errado, o sistema não aprovou. Aí, tantas situações de pessoas ir e voltar frustrado. Então, a gente está aí tentando, nessa organização aí da pandemia, ampliar nossas redes com as nossas campanhas, para que a gente possa realmente atender a demanda, né, desse genocídio que está se colocando aí nas comunidades. Desculpe te interromper, Nádia. É muito enfrentamento mesmo, muitas frentes, né? E o pessoal da comissão organizadora aqui do evento está dizendo que a gente está extrapolando o nosso tempo aqui. Milena, Lívia, tem um tempinho para considerações finais das convidadas? Lília, infelizmente nós não temos, só se for de 2 minutos, porque nós vamos iniciar outra mesa nesse mesmo endereço do YouTube. Tá. Eu agradeço muitíssimo a vocês, foi maravilhoso. Encerrar. Dentro de 2 minutos, por favor. Tá bom. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de Nádia, a presença de Solange. Eu acho que a gente vai precisar marcar, né? A gente vai ter que marcar para continuar essa conversa em outro momento. E aí, como vão precisar desse link para a próxima mesa, eu me despeço agradecendo muito, agradecendo a presença das pessoas que estão nos acompanhando também no chat, e passo a palavra para a Nádia e para a Solange para uma palavra final, uma despedida. Nádia quer falar ou eu falo logo e depois Nádia fala, né? Tá me ouvindo? Então, assim, o tempo é muito corrido, a gente fala mesmo, né, Nádia? A gente precisa falar, porque são esses instrumentos que estão sendo criados para a gente poder, principalmente as vozes femininas, eu acho que agora a gente ouvir muito as mulheres, ouvir muito que as mulheres têm a contribuir nesse processo de pandemia, até porque as mulheres, não é que a gente está nessa... A gente sabe que não é só tarefa nossa, dessa questão do autocuidado, é tarefa de todos nós, de homens e mulheres, mas a gente também vem já num processo já de cuidado com as plantas, de cuidado com a terra, de ter essa sensibilidade, essa relação com a terra. E eu acho, agora, nesse processo de pandemia, o que eu tenho a deixar aqui, a contribuir, é dizer a todas e todas que a gente precisa, sim, ecoar as nossas vozes, que a gente precisa trazer, sim, as nossas contribuições nesses espaços. Agradecer imensamente vocês. A gente está no processo de isolamento, mas, assim, a gente não se calou, né? A gente entende que, para a gente poder se fortalecer, a gente precisa se isolar, mas não se calar. Então, estou aqui à disposição para outros momentos a gente poder contribuir, né? E dar continuidade nessa fala. Eu vi aqui no chat, tem muitas perguntas, eu até aqui anotei algumas perguntas, eu ia responder, mas sei que o tempo é muito corrido, mas estou à disposição para outros momentos, para a gente continuar essa reflexão, continuar esse debate. E eu estava até esses dias conversando, assim, é um espaço que vai nos ajudar depois da pandemia, esses debates, esses diálogos que a gente está fazendo, que esse instrumento que a gente está utilizando agora pode entrar dentro das nossas casas a qualquer momento, a qualquer horário. Antes nós tínhamos que fazer uma reunião, fazer uma palestra, longe de nossas casas e outros locais. Esse espaço não, esse espaço você pode levar para dentro da casa das pessoas. Inclusive, esse debate sobre essa questão
do empoderamento das mulheres, do fortalecimento das mulheres e das vozes femininas. A gente pode levar para dentro das casas e os homens também ouvir as nossas vozes também. Muito obrigada. Exato. Obrigada, Solange. Nós que agradecemos. Vocês estão me vendo? Oi? Estamos não. Não? Oh, por que não vê? Estamos ouvindo, mas não estamos vendo, Nádia. Tá bom. Vai fazer isso mesmo. Bem, eu queria agradecer, né, desde já esse momento aí também com... Desculpa, eu não sei se estamos ouvindo, se é a minha internet aqui, ou se... Não, caiu para mim também. Nádia Estão me voltou. ouvindo? Eu tô... Sim. Acho que não consegue ver, mas eu queria agradecer aí esse momento, acho que falar desse genocídio, né, epistemicídio e memoricídio que a gente vivencia nesse momento, trazer um pouco dessas informações, dizer para as pessoas que se adoecer de qualquer forma, não vão para o hospital, procure as ervas medicinais, procure essa cura, procure a terra, procure se conectar com essa terra, porque é dela que vem tudo, vem todo o saber, vem toda a cura, vem todo o alimento. Tudo que a gente tem hoje, o ar que a gente respira nessa terra. Por isso, devemos preservar as culturas, os povos, comunidades tradicionais. Somos nós que defendemos, somos nós que florestamos e somos nós que preservamos. Então, que a gente possa caminhar, né, nessa, assim, de mãos dadas, né, dessa forma diferenciada de ser, mas nessa forma respeitosa. Então, estou aqui para contribuir. Se algumas pessoas quiserem fazer perguntas depois, que não podem responder agora, eu vou estar aberta, né, para estar contribuindo melhor. Se alguém quiser falar sobre algum assunto referente à educação, saúde, sagrado feminino, ervas medicinais, o que quiser. Então, nós estamos aqui abertos. Gratidão, Lília, gratidão, Solange. Muita honra poder dividir essa mesa com você. E eu espero que a gente realmente consiga desconstruir o que está posto para construir o novo. Aí, entrem. Obrigada. Obrigada, Nádia. Tchau, Nádia. Beijo. A honra é toda nossa. Tchau, Nádia. Tchau, menina. Obrigada. Um beijo. Tchau, muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas, informar que as próximas mesas iniciarão com um pouquinho de atraso, né, mas elas estão previstas agora para as 16 horas. A mesa Relação entre Educação Básica e Ensino Superior, Experiência dos Complexos Integrados de Educação, vai ser nesse mesmo link aqui no YouTube. E a mesa Artes, Políticas e Espiritualidades Não Eurocêntricas estará disponível aí eu coloquei aí no chat, mas está também no nosso site, na nossa programação, é só acessar. Muito obrigada, pedimos desculpa pela conexão, mesmo assim foi um momento riquíssimo, né, o seminário iniciasse com essa... Exatamente, nós queríamos muito que essa mesa iniciasse com esse assunto, não é? Porque ele é de profundo interesse para a nossa universidade, para a nossa comunidade. Muito obrigada e aguardem uns instantes que as próximas mesas vão começar. Obrigada. Nádia, Lília, Solange.